students, how are you? I'm teacher Andrea and you are welcome to this class. Vocês são muito bem-vindos à nossa aula de inglês. E aí, já está com o seu material aí preparado? Se você tiver um celular ou um computador disponível e com acesso à internet, deixa no jeitinho que você vai utilizar. Pegue também o seu caderno, lápis, caneta, para que você possa fazer algumas anotações aí referente à aula, certo? Vamos falar do objetivo da aula de hoje, que é listar ideias para a produção de textos, levando em conta o tema, assunto, as características típicas do gênero e sua esfera social de circulação para instigar o potencial criativo. E aí, temos nessa aula o descritivo D2, que é para inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Você já aprendeu a descrever o local onde você mora em inglês? E se alguém quiser saber, né? E aí, como é o Brasil? Como é a cidade onde você mora? Você sabe descrever isso em inglês? Bom, é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, vai digitar o seu login, a sua senha, e aí você vai acessar o nível 1, unidade 3, lição 4 e o vocabulário prédios e lugares pela cidade. Você ainda não vai começar, porque você vai acessar aí no seu computador ou no seu celular, vai fazer esse passo a passo e vai me aguardar nessa tela. E aí nós vamos começar as atividades juntos, certo? E se você não está com computador, nem com celular ou não tem internet, não tem problema. Você também vai acompanhar a aula conosco e vai registrar algumas informações aí no seu caderno. Combinado então? Let's go, students! Então, se vocês estão logados aí na plataforma, deu tudo certinho, você está aqui na unidade 3, lição 4, e vamos fazer a primeira atividade, que são prédios e lugares pela cidade. Nós temos aqui um vídeo que vocês vão acompanhar, preste atenção nesse vídeo e preste atenção. How many places are there in the dialogue? Quantos lugares são citados nesse diálogo? Where do you live, Sally? I live downtown, near the museum. Really? How is it? It's nice, I like it. Uh-huh. Yeah, there are a lot of good restaurants and shops. Oh, and there's a nice park. Where do you live? I live across the bridge in a big, crowded building. You don't like it? No, not really. I'm sorry to hear that. E aí, gente, conseguiram identificar? How many places are there in the dialogue? Quantos lugares são citados aí nesse diálogo? Bom, aqui ao lado, nós temos alguns lugares que foram citados, né? Vamos lá. Downtown. Downtown, centro da cidade. Museum. Museum, um museu. Good restaurants. Good restaurants, bons restaurantes. Shops. Shops são lojas. Nice park. Nice park, belo parque. Bridge. Bridge, ponte. A big crowded building. A big crowded building, um prédio grande e lotado. Então perceberam que tem vários lugares que foram citados aqui no vídeo. Shop.
Aqui nós temos alguns flashcards, que são os cartões com o vocabulário sobre prédios e lugares pela cidade. Então nós vamos ouvir, vamos repetir e vocês já sabem que virando o flashcard, vocês têm aqui algumas informações sobre essa palavra, como por exemplo a tradução, né? Tem também a transcrição fonética, a maneira como você pronuncia essa palavra, tem uma pequena descrição dela em inglês e tem um exemplo fazendo uso dessa palavra, ok? Então vamos ouvir e repetir. Shop. Shop. Shop é loja. Building. Building, repeat, building. Building é prédio, edifício. Museum. Museum é museu. Repita, museum. Bridge. Bridge, que é ponte. Repita, bridge. Bridge é uma ponte. Skyscraper. Skyscraper é arranha-céu, aqueles prédios muito grandes. Street. Street é a rua. Restaurant. Repita, restaurant, que é restaurante. Park. Park, que é parque. Which places do you know? Que lugares desses você já conhecia ou você conhece? E what's your favorite? Why? Qual desses lugares é o seu favorito? E por quê? Onde que você gosta de ir mais? E agora nós temos aqui uma atividade para você relacionar as figuras dos prédios e lugares com as palavras. Se você está fazendo essa atividade diretamente na plataforma, então é só você arrastar o nome até a imagem. E se você não estiver logado na plataforma, você vai realizar essa atividade no seu caderno. Então você vai colocar uma coluna, vai numerar ela do número 1 até o 5, ou se você preferir, você pode também colocar letras, da letra A até a letra E. E aí você vai escrever em português o que nós temos aqui na imagem. Então, no número 1, na letra A, você vai colocar edifício ou prédio. Na letra B ou número 2, você vai colocar restaurante, tudo em português. No terceiro, você vai colocar parque. No quarto, ou letra D, rua. E no 5, arranha-céu. Na outra coluna, você vai colocar os parênteses e colocar as palavrinhas em inglês que aparecem aqui abaixo. Park, building, skyscraper, street e restaurant. Eu vou dar um tempinho, vocês vão realizar a atividade no caderno ou na plataforma e nós já voltamos.
Vamos lá para a correção então? Conseguiram fazer? Nós temos aí a palavrinha park. Park significa parque. Então vamos relacionar aqui. Building, do you know what is building? Vocês lembram o que é building? É prédio, edifício. Skyscraper é arranha-céu, essa última imagem. Street é a rua. E restaurant é o restaurante. Vamos treinar a pronúncia então? Eu vou ler e vocês vão repetir como que ficou aqui a ordem então. Building. Repitam, building, edifício. Restaurant, restaurante. Park, que é o parque. Street, que é a rua. Skyscraper, que é arranha-céu. Nessa atividade agora, nós vamos ouvir a descrição de prédios e lugares, relacionar a imagem com os áudios. Então, nós temos a imagem, a primeira imagem ali é de uma loja, a segunda imagem é de um museu, a terceira de um parque, a quarta de um arranha-céu e a 5 de um restaurante. Então, nós vamos ouvir e vamos colocar a descrição, então, no áudio. Vamos lá? It's a great museum. It's a great museum. É um ótimo museu. Então, está falando do museum. It's an expensive shop. It's an expensive shop. É uma loja cara. Então, está falando do shop, da loja. It's a good restaurant. It's a good restaurant. É um bom restaurante. It's a big skyscraper. It's a big skyscraper. Então, é um grande arranha-céu. It's a nice park. It's a nice park. É um parque legal. E agora, alunos, nessa atividade, nós vamos praticar a pronúncia dessas palavras, desse vocabulário que nós aprendemos. Então, nós vamos ouvir e vamos gravar o que nós ouvimos. What is it? What is it? O que é isso? Letter A, it's a good restaurant, it's a beautiful building, ou it's an expensive museum. E aí, o que a gente vai responder? Nesse caso, nós vamos responder então a letra B. Se você está logado na plataforma, clique no microfone e grave a sua pronúncia. Se não, você repita comigo. It's a beautiful building. What is it? What is it? O que é isso? It's a great museum. It's a big skyscraper. It's a beautiful bridge. Então, letter B. É um grande arranha-céu. Vamos falar em inglês? It's a big skyscraper. What is it? What is it? It's a great museum. It's a good restaurant. It's a big skyscraper. Letra A, então. It's a great museum. É um museu ótimo. What is it? What is it? It's a nice park. It's an expensive shop. It's a great museum. Então, letter B. It's an expensive shop. É uma loja cara. What is it? What is it? It's a nice park. It's a crowded street. It's a beautiful bridge. Letter B. It's a crowded street. É uma rua lotada. What is it? It's a big skyscraper. It's a beautiful bridge. It's a good restaurant. Letter B. It's a beautiful bridge. É uma linda ponte. What is it? It's a nice park. It's an expensive restaurant. It's a crowded street. Então, it's a nice park. Letter A.
It's a nice park. What is it? It's a good restaurant, it's a big skyscraper, or it's a crowded street. Letter A, it's a good restaurant. It's a good restaurant. É um bom restaurante. Muito bem, alunos. Encerramos essa etapa. Congratulations! Muito bem, alunos. Agora que você aprendeu o vocabulário sobre lugares da cidade, eu tenho uma proposta de atividade escrita para vocês. So, writing time, é a hora da escrita. Escreva um texto curto em inglês falando sobre o seu lugar favorito em sua cidade. Então escreva aí um parágrafo, veja quantas linhas, não precisa ser um texto longo, mas tente utilizar esse vocabulário que você aprendeu nessa aula. Antes da escrita do texto, faça um planejamento. O que é esse planejamento? É você pensar sobre o que você vai escrever e organizar as ideias e então escrever um rascunho, tá? Então, antes da escrita, faça um planejamento, organize as ideias, faça um rascunho. Depois do rascunho feito, você vai revisar, corrigir o que for necessário e escrever a versão final. Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês pensem, faça essa primeira parte, faça o planejamento, pense, organize as suas ideias e escreva um rascunho. Eu vou dar um tempo para isso, lembrando que você tem que falar sobre o seu lugar favorito na cidade. Vou dar um tempinho aí, nós já voltamos.
E aí, conseguiu escrever o rascunho? Bom, esse foi o primeiro passo, né? Organizar as ideias e escrever o rascunho. Agora é a hora de revisar e corrigir o que for necessário. Então, você vai ler o seu texto, vai corrigir o que for necessário e vai escrever a sua versão final, ou seja, passar a limpo com as correções que você fez. Vou dar um tempinho então para que você faça essa revisão e já escreva a versão final do texto. Já voltamos! Olha que legal! Agora o seu texto está pronto. Agora é hora de você compartilhar ele com os seus colegas e com o seu professor. Então, mostre para o professor, mostre para os seus colegas a sua produção, ok? Muito bem, alunos. Então, vamos falar o que aprendemos nessa aula? A listar ideias para a produção de textos, levando em conta o tema, assunto, as características típicas do gênero e sua esfera social de circulação, para instigar o potencial criativo. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye, students!